Você tem dúvidas dos direitos dos trabalhadores? A doutora Joana Consati, a nossa especialista, responde várias a partir de agora, aqui no canal do Boca. Conheço uma pessoa que trabalha das 6 às 6 até sábado e no domingo até 1 da tarde, sem descanso e sem carteira assinada. Foi estabelecido um salário e mais nada fora isso, sem nenhum benefício. Está correto? É a pergunta da Melissa, doutora Joana. Bom dia, Melissa. No caso dessa sua conhecida, há diversas irregularidades, a começar pela ausência do reconhecimento desse vínculo de emprego aí, essa carteira não assinada. A segunda irregularidade é a questão da jornada de trabalho praticada por essa pessoa, tá? Aqui eu fiquei na dúvida só, doutor Solano, se a escala é 12/36, que seria das 6 às 18, ou 24 horas, que é das 6 às 6 realmente. De qualquer forma, essa jornada de trabalho não está correta. A lei trabalhista, ela autoriza a implementação da escala 12/36 por meio de acordo individual ou coletivo, mas esse regime, ele de fato precisa ser respeitado, ou seja, se ela trabalha das 6 da manhã às 18 horas, ela precisa folgar aquelas 36 horas consecutivas sob pena de nulidade do regime. E o terceiro ponto aqui, que também pode estar equivocado, é a ausência do pagamento de benefícios, como vale alimentação, vale transporte, eventuais adicionais noturno, de insalubridade, periculosidade. Enfim, sim, existem diversas irregularidades aqui nessa situação, então sugiro que essa pessoa procure um advogado trabalhista de confiança e vá atrás desses direitos trabalhistas claramente suprimidos, doutor Solano. Gostaria de não ter o meu nome divulgado no próximo mês, completo 9 anos de empresa. Fui contratado na cota PCD há 5 anos. Faço outra atividade e não estou recebendo salário compatível. A empresa tem direito a não pagar o valor compatível à função que estou desenvolvendo, doutora? Bom dia. O fato de você, trabalhadora ou trabalhadora, ter sido contratado pela cota PCD não afasta o direito de receber o salário compatível com a função que você está exercendo. Só para explicar aqui para a nossa audiência que essa cota PCD nada mais é que uma obrigação legal que as empresas têm a fim de promover a inclusão social no seu trabalho. Então, é uma função social da empresa e ela não está ligada com a função que o empregado exerce. Então, não existe um salário para a cota PCD, e sim um salário em razão da função que o senhor exerce ou a senhora exerce e só está enquadrada na cota. Então, não tem relação. E se o valor não está correto, o senhor pode sim reivindicar seus direitos. A empresa pode reter xerox dos documentos do funcionário? Eu pedi e eles não quiseram devolver. É a pergunta da Rô, doutora. Bom dia, Rô. Aqui a minha resposta depende. Geralmente a empresa pode sim reter, ainda que sejam cópias dos documentos. E aqui eu te explico que isso acontece porque a empresa ela tem o dever de guarda da documentação do empregado. Ela precisa guardar a cópia dos documentos por determinado período, tanto por questões trabalhistas ou por questões tributárias, mediante ali algum tipo de fiscalização, até mesmo a fiscalização administrativa. Mas isso não significa dizer que a empresa pode fazer uso desses dados, desses documentos, tá? Principalmente repassar as informações dos seus dados, em razão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Contudo, a lei, apesar de não trazer um prazo específico, mas pela obrigação trabalhista e tributária da empresa da guarda de pelo menos 5 anos da documentação, quando chegar esse período, a empresa ela deve ou destruir a documentação, as cópias, ou devolver ao ex-funcionário. Então, o fato da empresa não ter te devolvido de forma imediata não está de todo um errado. Acontece que se passou esse prazo de 5 anos, sim, a empresa tem o dever de devolver. Final do telefone 1326. Recebi uma proposta de trabalho para fazer tudo na casa, inclusive cuidar de 2 crianças. Ofereceram R$2.000 e, pelo que entendi, ela não quer me registrar. Devo aceitar esse valor e ainda sem registro? Quais horários terei de cumprir, doutora Joana? Caro telespectador,
trabalho sem registro na carteira, em hipótese alguma, deve ser aceito, porque isso vai te restringir diversos direitos trabalhistas e sociais. Aqui você não vai ter direito a férias, você não vai ter direito a 13º, eventual afastamento previdenciário em caso de alguma doença. Então, sem registro na carteira, não pode ser aceito. Agora, com relação ao salário, eu vou te trazer aqui a informação de que o salário mínimo para empregadas domésticas, que eu entendi que é mais ou menos o que se enquadra nas funções, do Rio Grande do Sul, então é o salário mínimo regional em 2025, é de R$ 1.656, e esse valor entrou em vigor em 17 de dezembro do ano passado. Então, o salário de R$ 2.000 não está ilegal. Se ele está compatível com as funções, aí já é outra história, e no meu ponto de vista, não está compatível com todas essas funções. E com relação ao horário a ser cumprido, via de regra é de 8 horas diárias e 48 horas semanais, e sendo que qualquer valor excedente a isso, ele deve ser pago como extra. Agora, o horário que isso vai ser organizado, quando inicia e quando termina, isso pode ser feito diretamente com o empregador. Só saliento que também há a possibilidade da adoção da escala 12/36 para as empregadas domésticas, desde que haja o acordo por escrito. Mas nesse caso, se sequer há a proposta de registro da carteira de trabalho, dificilmente vai ter aqui a possibilidade, a oferta do acordo individual para a escala 12/36, doutor Solano. Fui mandado embora de certa empresa, porém exercia 2 funções. Eu tenho direito no desvio de função? E qual seria esse valor? São as perguntas do Wagner, doutora. Olá, Wagner, muito bom dia. Primeira coisa que eu trago aqui é que se essa atividade que você fazia de forma excedente àquela atividade para a qual você foi contratado, porque se você fazia 2, uma delas com certeza estava no seu contrato, estava lá descrito quais eram as suas atividades. Então, se aquela atividade que ela é excedente fizesse com que tu trabalhasse mais horas, se há um desequilíbrio evidente entre o trabalho executado e a remuneração que era paga para o senhor, sim, o senhor poderá ter direito ao acúmulo de função. Aqui não seria desvio, porque o senhor continuaria fazendo a função para a qual foi contratado. Agora, com relação aos valores, Wagner, não há na legislação trabalhista, não há na CLT ou qualquer outra previsão legal um percentual definido. Porém, os tribunais do trabalho costumam fixar percentuais entre 10% e 40% sobre o salário base do trabalhador, dependendo da circunstância. Então, do grau da atividade, o que isso gera no seu dia a dia, esse percentual ele é variado, doutor Solano. Trabalho no turno da madrugada e a empresa trabalha com banco de horas. Daí, nos dão folgas. É correto me descontarem adicional noturno, sendo que já trabalhei esses dias para depois me darem as folgas? Poxa vida, não há o que não haja, né, doutora Joana? Exatamente, doutor Solano. Acabou com não há o que não haja, responde a pergunta do seu Valdelírio aqui. Não está correto descontar o adicional noturno sob a alegação da existência do banco de horas. O trabalhador ele fez jus, ele trabalhou no horário noturno, que é aquele trabalho das 22 às 5 da manhã, e o fato da empresa existir, aderir ao banco de horas, não faz com que ele deixe de ter direito a isso, porque as folgas são no futuro. E o adicional noturno é algo que ele já adquiriu, que a gente fala que não pode perder o direito já adquirido. Então, não está correto, pode reivindicar junto à sua empresa, e caso eles não atendam esse seu pedido, procure um advogado seu de confiança e vá atrás disso, porque não está certo esse procedimento, doutor Solano. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!